eu sou um cara, talvez exótico, um cara folclórico da cidade. Eu já pensei nisso. A minha existência é longa, até agora. Minha mãe me obrigava e ao meu irmão a estudar harmônio. Épocas de muito tempo atrás. Então, tudo isso eu acredito que foi acrescentando dando uma formação, digamos assim, a minha iniciação mesmo, assim, a história. Eu estava na praia, um verão, na Praia do Rincão e tal. Meu pai aparece, época de veraneio, me aparece com um pedaço de madeira, um quadrado de madeira que ele recolheu na praia, que tinha uns recortes, tinha uns ferros, alguma coisa assim. Meu pai era de recolher tudo que via, né? Tudo tinha uma utilidade. Vamos lembrar que era uma época de dificuldades utilitárias, né? Então tudo servia para alguma coisa. Ele apareceu com aquilo na praia, ele, nossa, que peça interessante e tal. Aí tinha um formão em casa e tinha um martelo. Eu fiz uma máscara. Eu tenho até hoje. E adorei. Aí mostrei para o pessoal, todo mundo, cara, que horror. Cara, o que é isso? E o cara, mas na minha simplicidade da época, eu disse, cara, mas eu gostei. Não, isso tá ruim, tá feio, que horror, tal, tudo bem. Só que aí esse momento, essa função, esse fazer artístico instintivo, despertou alguma coisa em mim. E eu comecei a pegar umas madeiras e fazer alguma coisa. Eu me formei em jornalismo, depois fiz umas disciplinas do curso de tradutor e intérprete, depois eu fiz especialização em história e tal. Mas na universidade, quando eu estava na universidade, na PUC, fazendo comunicação, eu frequentava os ateliês da cidade de Porto Alegre e me relacionava, querendo ou não, com os monstros sagrados da época. Como nós éramos alunos do curso de jornalismo, nós éramos muito metidos. E aí comecei a mostrar um pouco do meu trabalho. E aí eu fazia, no apartamento em que morava, levava os madeiras enormes e formões e macetes e ferramentas e tal, botava um colchão de crina que eu tinha na minha cama, no chão, botava a madeira em cima e trabalhava. Jesus! Fiz umas peças enormes. E expunha, assim, em lanchonetes, da Avenida Independência de Porto Alegre, onde tinha lugar para expor, lá eu com as minhas tralhas. Eu chamava de tralhas. Talhas e tralhas. E como a gente tinha assim, uma experiência religiosa da leitura da palavra, textos bíblicos, e representações assim, em festas temáticas da igreja, tipo final de ano, Natal, poesias, jograis e teatro e tal, eu comecei a trabalhar na temática religiosa, fazendo assim os rostos de alguns profetas e tal. Comecei a trabalhar e a produzir e tal. E comecei a me arriscar em fazer assim algumas exposições. Umas coisas muito rudimentares, mas para a época, eu acredito, até assim, meio inovador, né? E aí as pessoas começaram a perceber que era um trabalho legal. Aí eu comecei a me dedicar mais intensamente. Eu fui estudar inglês nos Estados Unidos, morar com famílias norte-americanas, intercâmbio e tal. E também me envolvi muito com a arte de rua,
com as galerias, com os museus e tal, que é sem precedentes, né? Os museus que existem, às vezes o Postão principalmente, meu Deus. E eu vivia muito intensamente essa questão da popularização da arte, principalmente a arte de rua. Aí eu disse, bom, mas isso aí eu já fiz, já fazia, né, antes de viajar para os Estados Unidos. Isso eu vou começar a fazer na rua. E comecei a expor aqui na rua. Depois, quando eu ingressei na Unesc, aí mais oficialmente, depois do meu retorno, eu comecei a trabalhar no curso de letras, depois no curso de artes, mais tarde no curso de história, geografia, arquitetura, mas com as disciplinas de cultura brasileira, cultura regional, introdução à antropologia cultural, essas coisas que eu pirava nas minhas aulas, né? Eu levava assim elementos representativos da cultura regional. Eu fazia desenhos no quadro, eu levava, meu Deus do céu, 1000 coisas. Depois que eu retornei aos Estados Unidos, através de um projeto com os companheiros das Américas, que eu ia para as salas de aula das escolas, universidades, instituições, e mostrava a cultura regional, o artesanato e a arte da região sul-catarinense, baseada principalmente nos meandros, vamos dizer assim, do rio Araranguá, e que foi muito legal. Aí eu percebi que eu podia trabalhar também com outros suportes, né? O papel, a tela, colagens, outras expressões. Eu só não me aventurei muito na cerâmica, apesar de ter como amiga muito querida a Jussara, o Vilmar, né? Ceramistas assim fantásticos. Minha referência sempre foi a Berenice Gorini. Eu tive aulas com ela, assim, aulas em salinhas alugadas em edifícios, né? Mexer com pincel, com tinta, com ideias. Depois a Jussara, o Gi, o cara que se dedica à arte se angustia a pacas, né? Ansiedade, angústia de terminar um trabalho, de saber se o cara vai gostar, não vai. Tu sempre fica naquela dúvida, né? Mas eu sempre apresentei o meu trabalho para alguém quando eu tinha plena certeza de que ele estava bem feito. E eu comecei a ir às minas de carvão. Tinha uns amigos que eram filhos de proprietários. Eu disse, cara, deixa eu entrar. Aí nos meus desenhos eu fazia a seguinte alusão. Fazia o rosto dos mineiros com a lâmpada do capacete. Por quê? Porque quando tu estava embaixo da mina e via os mineiros se aproximando de ti, tu só percebia o movimento da luz do caminhar do mineiro, né? A luz do capacete e da bateria. Quando chegava perto, tu olhava para o cidadão. Normalmente os mineiros trabalhavam seminus, apenas de cueca ou calção, e ficavam completamente cobertos de pó de carvão, o que era extremamente prejudicial aos pulmões, que ocasionava a pneumoconiose, doença irreversível. Mas um detalhe importante que eu tentava colocar nos meus desenhos, nos meus quadros, é que quando o mineiro chegava perto, dificilmente, até se aproximar bastante, ele era um vulto apenas, coberto, seminu, coberto de fuligem, e só via a lâmpada dele quando mais próximo, o branco dos olhos e os dentes. Eu comecei uma época com colagens. Pegava papel, jornal, colava, jogava um monte de tinta, ia para o tanque de lavar roupa e começava a lavar
descoloria o papel, tirava a tinta de jornal e tal, mas ficava uma coisa legal, e a partir daí eu comecei a expressar um pouco do movimento sindical aqui da cidade. E aí eu comecei a perceber a região do Rio Araranguá e me apaixonei pela região, até que adquiri um imóvel, um pequeno apartamento lá eu chamo de Baixo Morro, é a parte lá de baixo, né? Mas que tem um visual fantástico, é uma área de preservação ambiental, mas que o pessoal está querendo modificar tudo, né? Agora, tem a questão das artes, né? Da representação pictórica, a questão fotográfica, que é muito forte, a questão, por exemplo, das embarcações, das canoas, dos caiaques, né? Da maneira como são utilizados para transporte, para pesca, para lazer e tal, e que é muito forte ali, principalmente na comunidade de Ilhas. E aí toda a produção artesanal, a culinária, a questão da literatura, dos causos, das assombrações, das bruxas, dos lobisomens, que eu tenho isso registrado num texto chamado Alto da Assombração. Cara, e aí eu quero fazer uma representação teatral. É noite de lua cheia. Vai para lá, né? Vai ver o que é uma noite de lua cheia no morro. Tu olha da base do morro, mas depois tu sobe, vai lá em cima e olha o que é isso. E que poucas pessoas param para ver e adorar, né? Endeusar essa coisa toda. Então, as próprias falésias, né, do morro, como é que... Eu tentei entender isso aí, conversei com pessoas, professores da área, mas nunca consegui entender. Eles explicam cientificamente a questão dos ventos, da erosão. Por que não tem no Rincão, né? Por que só tem no morro? E depois Torres, né? E depois não mais, né? E aquilo tudo ali tem uma magia, cara. E são lugares mágicos. E ali, fundamentalmente mágico, através da paisagem, através do rio, das lagoas, das dunas, da chuva, do vento, da vegetação, dos sons das pessoas. Cara, aquilo ali é um conjunto que a gente só pode sentir, não tem como explicar. A gente pode explicar através da música, como é o caso de alguns artistas da região, músicos, através da poesia, através das artes plásticas. Eu já fiz algumas exposições, fiz uma exposição lá no hotel, outra lá num boteco, complementado assim com uma culinária típica, né? Que a gente coletou na beira da praia através de mariscos. Então, e do trago, né? Da questão do butiá, da questão da cachaça, dos engenhos que haviam na região, da culinária típica, né? Que existia na época. Mas, cara, é difícil de se expressar. O que a gente pode fazer é mostrar através de umas pinceladas, de uns escritos, de fotografias, de filme, né? Agora nunca vai ser completo, né? Porque aquela imensidão, aquela coisa, eu digo assim, é uma coisa inexplicável. Esse poema eu escrevo: morro é ao natural, naturalmente, assim como os mortais normais. Mas após, e nem tanto, reapareço em forma de visagens, o homem, bicho-homem, lobisomem,
tipo assombrações, espalhando pegadas nas noites ao clarão da lua cheia. Ou então reapareço, feito canoa cansada, flutuando nas águas verdes azuis deste teu rio e mar, Catarina Sul. Mais ou menos isso.